Para nós falarmos agora dos campos ajustados como elemento gráfico, vamos mais uma vez falar sobre a classificação dos envolvidos. Nós temos os envolvidos que já estão engajados porque entendem a natureza e as metas e os resultados do nosso trabalho, do nosso projeto, como temos alguns envolvidos que não estão entendendo ainda ou que ainda não perceberam o valor daquilo que está sendo produzido. Daí existe algumas ideias de mapeamento e classificação desses envolvidos. No nosso material didático, provavelmente você vai encontrar uma classificação SCIM. SCIM seria alguma coisa como satisfeitos, manter por perto, manter informado, acompanhar. Dependendo do interesse do nosso envolvido, alto ou baixo, dependendo do poder que ele tem de apoio, alto ou baixo, seria conveniente que nós, na classificação, entendêssemos aonde eles estão. E como se fala em gráfico, como se fala em quadrante, os sinalizadores até, de uma certa forma, representam isso melhor. Os sinalizadores, então, vão tentar agora, dentro da tabela de usuários, mostrar em cores a que quadrante o usuário pertence. E em função do quadrante, se ele está no quadrante onde tem pouco interesse e pouco poder de apoio, esse envolvido deve ser monitorado, ou seja, acompanhado mais de perto para ver como é que ele está, munindo ele com as informações adequadas, para ver se conseguimos movê-lo de pouco interesse para muito interesse. Porque se ele tem pouco interesse e muito interesse, a gente até mantém ele mais informado. Mesmo que ele não tenha um poder de influência tão grande, o fato dele estar muito interessado e muito entusiasmado aumenta o engajamento e o sucesso do conjunto. Por outro lado, existem aqueles que têm um alto poder de influenciação, mas têm pouco conhecimento ou pouco interesse. Esses precisamos manter bastante satisfeitos no que diz respeito ao andamento, pois eles ainda não entendem completamente, não estão tão engajados, mas pelo seu alto poder de apoio, seria muito conveniente mantê-los muito satisfeitos no quesito informação. Por fim, aqueles que têm um alto interesse e têm um alto grau de autoridade, a gente tem que administrar muito perto, de bastante junto, porque eles entendem as necessidades e conseguem, pela sua autoridade, pelo seu poder, eles conseguem dar uma força muito grande para o sucesso do nosso trabalho. Vamos ver como é que ficaria isso representado em cores, que depois vão nutrir esse gráfico e esses quadrantes da matriz SCIM. O sinalizador, ele não trabalha sozinho. Aqui no caso, o campo que nós estamos definindo como aquele que será um sinalizador, um apresentador gráfico, e aqui eu vou colocar ele até centrado. Ele é numérico, vou colocar ele centrado aqui. Nós temos que ele é um sinalizador, ele é numérico, ele possui valor, só que esse valor não é atribuído por nós, ele é atribuído através de uma fórmula. A fórmula é o resultado de dois campos conjugados, interesse e autoridade. Interesse e capacidade de influência, engajamento e capacidade de influência. Então, esse valor que é numérico, ele está ligado a um sinalizador. Se não fosse um sinalizador, nós teríamos um número. Um número. Então, aqui nós temos a associação
do campo numérico a um sinalizador. Não trabalharemos sozinho, trabalharemos com um outro elemento do aplicativo. A classificação SCIM, e aqui eu já alterei automaticamente, vou chamar novamente, propriedades, classificação SCIM. É um campo chamado 0,50 e o outro é o campo chamado 0,70. O 0,70 é um campo numérico ligado a um sinalizador. E o campo 50 é um campo numérico para mostrar justamente essa diferença de representar em número, sem valores pré-definidos, sem uma fórmula nele mesmo, mas apresentar que os valores numéricos podem ser convertidos em indicadores gráficos. Vamos pegar aqui a fórmula, conjunto de fórmulas, e vamos entender que nós temos aqui três fórmulas. Grau de influência, grau de classificação. Vamos ver a fórmula 1. O código 30. Quem é o código 30? É igual ao código 10 vezes o código 20. A outra fórmula. Aqui não tem fórmula. Fórmula 3. O código 70 é igual ao código 50. Então, parece que o nosso campo 70 é igualzinho, recebe a mesma informação que o nosso campo 50, ou seja, o nosso campo numérico original é atribuído ao nosso campo numérico 70, só que o campo 70 ele está ligado à proposta de apresentar o número ligado ao elemento gráfico que nós já comentamos. O elemento gráfico pode ser uma bola, um quadrado, um losango, um triângulo. Vamos deixar um quadrado, não uma bandeirinha, vamos deixar um quadrado. Então, existem alguns elementos gráficos aqui, e com vários elementos gráficos, nós teríamos quase que um cockpit. Sem números, identificamos cores e formas e entendemos a situação de cada um. Vamos entender como chegamos a esses valores e como chegamos a essa coloração. Aqui parece que nós temos um campo, que é o campo 50. Campo 50, que recebe a informação do campo 10 com o campo 20. É a multiplicação. Então, olhando direitinho aqui, o campo 10 e o campo 20. 30 vezes 30 dá 900. 10 vezes 30 dá 300. Parece que o nosso diretor tem um alto interesse e tem uma autoridade extremamente alta. Se eu fizer uma verificação desse campo que foi criado para nos ajudar na classificação, nós vamos ver o seguinte, que o grau de interesse ele vem de valores pré-definidos. Muito baixo, baixo, médio, e não é passível de alteração. Ele é numerable, ele não é passível. E o nosso diretor está num nível alto. Não é muito alto, nem é extremamente alto. Na classificação do interesse do nosso diretor nesse projeto, mostrou que ele não é extremamente alto, ele é alto. O supervisor é alto. O usuário padrão, ele é muito baixo. E a autoridade que ele tem sobre esse projeto é muito baixa. Então, nós já definimos dois parâmetros pela escolha dos campos que nós criamos e padronizamos em lista
E com o resultado de um vezes o outro, e repito, como tem um numeral antes do texto, o sistema identifica o numeral como uma chave numérica de uso. 0,1 vezes 0,1 deve dar 1, embora não tenha calculado aqui. Mas como o cálculo não está no próprio campo, é necessário que eu busque a fórmula, e essa fórmula do campo que eu preciso, eu tenho que executar. Se eu executo a fórmula, ou seja, multiplico um campo por outro e ele identifica o numeral, 1 vezes 1 dá 1. Se o nosso diretor fosse convencido a se interessar mais, passaria para muito alto. 20 vezes 30 daria 600. E como nós temos que multiplicar a fórmula também, a fórmula 3, que passa essa informação para esse campo, fórmula 3 executada daria uma mudança de coloração. Se aqui fosse extremamente alto, executando, essa aqui não tem. Nós teríamos as colorações mudando. Observamos que as fórmulas podem ser externas e a partir daí atualizamos as informações dos campos que dependem dessa fórmula, ou poderíamos também colocar a fórmula interna. O que seria colocar uma fórmula interna no campo? Seria, se essa fórmula aqui ajuda a calcular o valor do campo 50, por que não copiamos a fórmula e colocamos dentro do próprio campo 50? Ele é calculado pela fórmula. Ele receberá a multiplicação de dois campos. Para que isso fique de fato funcional, precisamos informar aqui que, além de ser calculado por fórmula, esse campo tem que ser calculado especificamente quando estiver sendo usado em uma tabela ou em algum momento do aplicativo. Aqui nós temos EAP, componentes de custo, centros de custos, atividades, ligações, recursos. Temos uma série de lugares onde esse campo poderia ser utilizado e o seu recálculo fosse interessante e útil. Nesse caso eu marquei todos e digo que deve ser calculado sempre que houver uma alteração nas tabelas. Sempre que houver um cálculo que envolva as tabelas. Com isso, toda vez que nós mudarmos 0,3 vezes 20, 400. Não, 0,3 vezes 20 dá 60. Para isso é necessário que eu recalcule os prazos, as quantidades de materiais. Eu vou fazer um recálculo aqui para mostrar que quando isso é invocado, o nosso campo ele é automaticamente recalculado. Sempre que se fizer um cálculo de agendamento, consumo, dinheiro, gastos, por conta da fórmula está dentro do campo, essa informação vai ser atualizada sem a necessidade de nós colocarmos a fórmula de maneira externa e assim invocarmos o seu cálculo.
Podemos eliminá-la. Podemos eliminar essa aqui também. E essa fórmula externa, que tinha o objetivo de atribuir ao campo numérico o valor do campo numérico de outro, nós vamos aqui colocar aqui o número que é representado por um elemento gráfico, também seja calculado por fórmula, e que seja aplicado em todas as tabelas, em todos os recálculos possíveis. Temos então agora fórmula nenhuma externa para esse objetivo. E podemos fazer agora uma simulação, pedindo que o projeto, ao ser recalculado, traga o autocálculo dos campos que dependem de fórmula. Autocálculo pegando aqui o projeto que nós começamos lá na aula 1. Se nós temos uma estrutura e mais tarde teremos atividades, recursos, quando nós pedimos para agendar ou pedimos para calcular consumos, nós vamos ter o ajuste aqui automático dos valores. Vamos colocar aqui muito baixo e muito baixo. Muito baixo, extremamente alto. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 30 dá 30. Vamos pedir para ver recálculo de consumo de materiais e ele automaticamente atualiza em todos os sistemas, em todas as tabelas, o uso dessa variável livre que está submetida à fórmula. Vamos ver aqui colocando 1 meio e 1 meio. 5 e 5 dá 25 e nós vamos pedir para agendar os tempos do projeto, que não temos tempo nenhum por enquanto. Os recursos financeiros do projeto. Já apareceu aqui. Talvez esse campo aqui não tenha sido ajustado para cálculo de agendamento. De qualquer forma, ainda é possível ver esse campo livre dentro do próprio sistema de trabalho do Spyder. Aqui você vê campo dos usuários, campos dos usuários, campos livres criados pelos usuários. O campo SCIN, o campo SCIN, propriedades. Nós temos aqui uma lista de campos tabelada que é acessada da mesma forma como nós acessamos aqui na tabela de usuários. Esse campo livre pertence também à tabela de usuários, mas poderia ser apresentado em qualquer outra tabela, esse campo livre. E nesse espaço do aplicativo nós temos todos os campos criados e aqui na forma de tabela, se ele tem fórmula, se ele é calculado em si ou se ele é invocado por fórmula externa, se ele está associado a um sinal, a um gráfico. E no nosso caso, nós temos que terminar aqui. Ele está associado a um gráfico. Nesse caso, é um quadradinho colorido. E como é que a gente vai fazer com que o número seja representado por um sinal? O número seja coincidente com uma proposta de cor. Temos que pesquisar agora sinal. E aí nós vamos ter que trabalhar o componente do nosso aplicativo, sinal e a sua classificação. Selecionar dentre os sinais que existem, dentre os gráficos que existem, aquele que nós vamos usar. E aqui então nós temos que ter criado originalmente um
sinal para a nossa matriz de acompanhamento. Vamos ver isso agora. Vamos ver agora como é que nós podemos aplicar essa proposta dos elementos gráficos em função daqueles campos que nós criamos, multiplicando um pelo outro. Então, nós pegamos os campos dos usuários, os campos criados, e fazemos algumas modificações. Quais são as modificações que nós vamos fazer? Primeiro, vamos dar um nome novo para que fique compatível com o nosso material publicado. O nome novo do campo passa a ser grau de interesse COD US 030. Assim fica compatível com o nosso material em livro publicado. COD US 030. O da autoridade, nós vamos colocar como COD US 040. E, por fim, nós vamos fazer com que a classificação numérica receba uma fórmula que se refere ao COD US 030, ao COD US 040, e em função dos limites entre baixo, muito baixo, alto, essa tradução é feita em cima do proposto do livro, gerando então valores 1, 2, 3, 4, que serão traduzidos agora em cores pelo nosso elemento gráfico. E o nosso elemento gráfico, que recebe uma cópia do campo 50, nosso campo é o 70, ele vai traduzir isso agora dentro do símbolo que nós escolhemos, que, sinal para matriz de apoio aos envolvidos, escolhido entre os vários símbolos, que só temos um aqui, vamos ajustar o símbolo para mostrar esses números 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, que seriam os quadrantes coloridos de posicionamento dos nossos envolvidos. Na versão mais nova, encontramos um item de menu novo que nos permite navegar direto, sem o auxílio da área de trabalho, para os signals, ou seja, para a tabela de sinais, propriedades, e vamos ver aqui que as faixas vão definir cores. Então, nós temos faixas que vão de número 1, 2, 3, 4 e 5. Então, são 4 quadrantes e os números que vão ser gerados pela fórmula vão do número 1 até o número 4. Mais detalhes desse modelo nós podemos encontrar no nosso guia de trabalho, que é livro base, na página, acho que é 101, onde encontramos a fórmula que define o posicionamento nos quadrantes, já pronta, sem muita demanda de tempo para elaborar, e também como ajustar as cores aqui, 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer então o ajuste dessas cores. Eu vou eliminar as faixas. E vou começar, digamos assim, do início. Vale a pena lembrar aqui que os nossos quadrantes vão ser representados pela proposta do material didático, como uma proposta até do uso da ferramenta, serão representados por cores. E aí o mapeamento vai ser feito em cima daquela fórmula pré-estabelecida, mas cabe aqui chamar a atenção
desse recurso de dispositivo gráfico que o Spider apresenta. Ele tem uma peculiaridade na definição das faixas. Dentro da lista de elementos gráficos, vamos dar uma olhada que essas faixas elas se apresentam com uma seguinte peculiaridade. Nós temos que definir cores de 1 a 4. Quando o resultado da fórmula der 1, amarelo. Quando o resultado da fórmula der 2, a cor do elemento gráfico vai ser verde. 3, vermelho e 4, azul. Como é que funcionam essas faixas? Ela funciona da seguinte maneira. A cor vai ser utilizada a partir do até o seguinte. Então, quando a gente fala aqui que o amarelo será pintado para o número 1, significa dizer que começa nos valores 1, 1.1, 1.2, 1.23 e vai até o próximo. Quem é o próximo é o 2. Então, quando for 1 ou alguma coisa não 2, é amarelo. Quando for 2 e alguma coisa não o próximo, que é o 3, é verde. Quando for 3 e alguma coisa não o próximo, que é o 4, vermelho. E quando for o 4, e aí não temos outra cor, não tem mais limitadores superiores, é o azul. Nesse caso, então, quando a gente escolhe adicionar uma faixa, essa faixa tem que ficar ligado que começa no número que nós queremos e vai até o próximo, que não é o próximo do range, o próximo do nível que vai ser utilizado nas cores. Com isso, monta-se as faixas de cores. As faixas de cores estão associadas aos quadrantes e, se a fórmula é calculada automaticamente, muito baixo, quadrante amarelo. Muito baixo, quadrante amarelo. Extremamente alto, quadrante vermelho. Para isso, nós precisamos calcular. Toda vez que o projeto for reagendado, recalculado, avaliado em consumo, todas as variáveis serão reavaliadas e reajustadas ou recalculadas. Nesse caso, eu vou pedir aqui para que ele verifique agendamento ou cálculo do agendamento. Ou ainda os recursos financeiros e materiais. Então, todos os elementos são calculados em função disso. Não só esgotamos o entendimento e o estudo dos campos de uma tabela, a inclusão de campos personalizados criados pelo usuário em uma tabela, e isso vale para todas as tabelas do aplicativo, como também podemos observar que os sinais gráficos podem ser atribuídos no lugar dos valores numéricos ou dos valores que são apresentados tradicionalmente. Podemos ter uma tabela composta por indicadores numéricos e gráficos. Podemos montar dentro das tabelas de usuário as condições necessárias para não só engajá-los e motivá-los, como também identificá-los dentro desses quadrantes por conta dos campos que nós utilizamos na classificação S, C e M. E isso nos permite, com certeza, usar o aplicativo dentro de todo o seu potencial. Se nós já cadastramos os usuários, os envolvidos, temos que agora definir o perfil de acesso, o perfil de direitos, o perfil de intervenção no arquivo ou até mesmo de intervenção no nosso projeto.
Escolhendo Access Rights, nós encontramos o perfil de direito de acesso dos usuários, que nós temos que, definindo o perfil, atribuir aos usuários. Vamos criar então aqui um perfil, outro perfil, e aqui é acesso à edição, e aqui é acesso à leitura, ou relatórios, observação. Então, botão direito, propriedades, claro que nós temos diversos campos aqui nessa tabela, podemos criar inclusive campos de apoio para o nosso trabalho, mas nós vamos com o botão direito entrar nas propriedades e provavelmente teremos todos os campos já definidos e arrumados numa janela de facilitação de preenchimento. Aqui nós temos acesso à edição, temos que dar um código decente, código de apoio, access rights, e podemos definir aqui que componentes de custo esse perfil dá acesso. Se é para edição, eu vou deixar editar apenas as coisas que existem. Ou vou deixar apenas ver as coisas que existem. Ou desse aqui, apenas ver colunas. Ou poder esconder. Ou seja, aqui é uma quantidade de ajustes muito grande para custos, para os materiais existentes, se ele pode apenas ver ou pode editar, adicionar, conjunto de materiais, recursos humanos e utilizáveis, os calendários que existem, se ele pode alterar as exceções, os feriados, ou apenas ver. Nós estamos aqui com acesso à edição. E aqui você vê se ele pode apenas entender que existem usuários, ou se ele pode administrar usuários e envolvidos no projeto. Então, essa tela de ajustes permite que se chegue até o ponto de definir dentro do projeto, dentro da estrutura do projeto, se ele pode ver parte da estrutura, a estrutura inteira, ou parte da estrutura. Se ele pode ver isso, se ele pode ver isso, e o conjunto de ajustes vai permitir classificar bem e restringir bem ou limitar bem aquilo que o usuário pode fazer. Lembrando que o usuário tem uma senha de acesso. E essa senha de acesso, assim que ele entra no projeto, no arquivo, o perfil vai definir até onde ele pode ir. Então, temos duas características. A primeira é que cada envolvido, cada participante, sem eventualmente pagar uma licença, um banco de dados, ele acessa o projeto por uma senha única e exclusiva. Além do que, ainda que acesse, ele vai ver ou administrar exatamente aquilo que o administrador classificou dentro do perfil. Então, nós temos perfis diferentes e temos recursos específicos. Aqui eu vou colocar um código que, em conjunto com os usuários, vamos pegar o supervisor, vamos pegar um usuário padrão, botão direito, propriedades, ou até pelas colunas, eu posso dizer que o perfil dele é de, não admin, mas é um de leitura. A partir de agora, se ele possuir uma senha, e ele entrar no sistema para poder ver o projeto, de repente ele não vê os custos, não vê os recursos, não vê o consumo de material, não vê financiamento ou vê apenas os relatórios, tudo isso configurado dentro do Access Rights.
que é um dos recursos que o SPAD traz no Group Work.